E aí, galera, começando mais uma aula de Geografia de Rondônia, professor Rogério, juntamente aqui com o meu professor Jorge, da equipe de Geografia, aqui top de linha, e também vou deixar o professor Jorge falar sobre ela, que ele sempre fala sobre ela com muita alegria. Falar de quem? Da Aldelinda. Olha ela ali, rapaz, sorridente como sempre. Isso aí. E aproveitamos também para mandar um abraço para todos os nossos queridos professores presenciais. Muito bem. E, obviamente, a razão de ser e existir a mediação tecnológica, Muito que bem. são nossos queridos alunos. É isso? Opa! Sintam-se abraçados aí pela equipe de Geografia, não é isso, aí, Rogério? um grande não abraço. me deixe no vácuo, não. Toca aqui. Tá. Foi mal, meu amigo. Fiquei tão empolgado em mandar um abraço para os nossos alunos aí, que eu esqueci do meu brother aqui. Beleza, galera? Então, estamos aqui hoje, né, professor Jorge? Para trabalhar mais uma aula de Geografia de Rondônia. Vamos trabalhar com os aspectos da vegetação do estado de Rondônia. E inclusive é um assunto interessante, um assunto que vez ou outra cai em concurso público. Isso e aí mesmo. a gente vai mostrar para o aluno quais são as principais características, quais são elas, onde ocorrem. Muito bem. É isso? Isso mesmo. E inclusive fazer uma pequena abordagem desta ação antrópica. Com Que a certeza. gente sabe que interferiu muito na Exatamente. vegetação de Rondônia, não é isso? Muito bem. Então fique atento, pega o meu material, anote as informações preciosas sobre o nosso querido estado de Rondônia. Beleza? De olho na tela. Vamos lá. Aula 4.1, Geografia de Rondônia. Hoje nós iremos falar sobre vegetação de Rondônia. Falar sobre a biosfera, fazer uma pequena abordagem, né, sobre Exatamente. a biosfera. Falaremos sobre a floresta ombrófila aberta, floresta ombrófila densa, floresta estacional semidecidual e a floresta de transição, ou chamada de contato. Veremos também sobre a vegetação cerrado. Professor, nós temos cerrado em Rondônia? Opa, temos mesmo. Formação pioneira, capinarana e umirizal. Muito bem. Essas são as formações vegetais de Rondônia. Obviamente, Rogério, a gente sempre quer que os nossos queridos alunos alcancem uma habilidade. Exatamente. Que é hoje reconhecer as interações da sociedade com o meio físico e o processo de transformação da paisagem. Tudo a ver com a nossa temática da aula. Tem alguma coisa a ver? Tudo a ver. Por que tem a ver? Porque estamos falando de vegetação e esse espaço antes da ocupação do homem era um espaço preservado. A partir do momento que esse homem chegou, instalou as linhas telegráficas, rodovias, projeto de colonização, essa paisagem foi sendo transformada. Então, hoje a gente tem uma paisagem transformada em boa parte do estado de Rondônia a partir da chegada do colonizador nessa região. Exatamente. Então, Rogério, essas interações da sociedade com o meio físico, meio físico, que nós estamos em geografia física, não é isso? Exato. Então, estamos em geografia física. Nesse caso específico, o meio físico é a vegetação. Exato. Essa vegetação, ao longo do tempo, esse espaço geográfico foi modificado, ou seja, houve o processo de transformação da paisagem. Muito bem. Resumindo, tudo a ver com o tema da aula. Exatamente. Legal? Muito bem, professor Jorge. Beleza, olha aí, ó. Vamos, antes de entrar no assunto em si, de vegetação, falaremos um pouco sobre a biosfera. A biosfera ela é constituída de elementos naturais que favorecem o desenvolvimento da vida. E todos os seus elementos funcionam como uma máquina, onde cada um tem sua importância. Nós poderíamos concluir dizendo que cada um tem a sua importância pré-definida. Exatamente. Ok? Beleza, agora vamos falar
Num contexto geral, a biosfera, estamos falando que é esse sistema imenso, isso que envolve várias formas de vida, entre elas a vegetação, entre elas a água, o ciclo hidrológico, entre elas os seres vivos, animais, inclusive nós. A pergunta que eu faço é, Rogério, se somos parte desse imenso sistema, nós dependemos dessa vegetação? Rogério? Com certeza. O ser humano depende? Depende, claro. O ser humano precisa da vegetação. Além do ser humano, também os animais. Isso. A paca precisa da vegetação? Com certeza. A onça precisa? Sem sombra de dúvida. A anta? Também. O jabuti? Também, professor. Fechou. Então, está tudo junto e misturado dentro desse imenso sistema chamado biosfera, onde se desenvolve a vida, não é isso? Exato. E todos eles interligados e interdependentes. Muito bem. É isso, Rogério? Exatamente. Beleza. E aí sim a gente pode falar sobre essa vegetação. Se, Rogério, estamos falando que a vegetação é parte da vida, as nossas vidas de animais dependem também dessa vida, desta vegetação. Exato. Não estamos falando que está tudo interligado? Tudo. E isso, mais uma vez, comprovando que também são interdependentes. Muito bem. Ok? Beleza, vamos lá. A vegetação nativa está ligada às características do clima. Rogério, o clima, ele interfere no tipo de vegetação? Com certeza. É? Porque dependendo do clima, nós teremos vamos colocar, uma quantidade maior de umidade numa determinada região, que vai contribuir para gerar um maior volume de precipitação, que vai interferir no tipo de vegetação que vai se desenvolver naquela área. Vem aqui comigo rapidamente, analisa a situação seguinte. Quando a gente analisa, vem aqui rapidamente, quando a gente analisa o tipo de vegetação e a relação da vegetação com a questão da latitude e das áreas climáticas da Terra. Então, quando a gente olha lá para o Equador, que é a zona intertropical da Terra, professor Jorge, lá a gente vai encontrar, galera, a vegetação de grande porte. Agora, quando eu olho lá para o extremo norte da Terra, o que eu vou encontrar? Uma vegetação mais rasteira, musgo, lynx, lá na tundra. E às vezes o aluno pode perguntar, por que eu não encontro essa vegetação de grande porte lá na tundra? Galera, pensa o seguinte, maior parte do período ali, ó, é coberto por gelo, o clima é gelo, é frio demais. E o que vai acontecer? Quando chega no verão, é curto o verão, é 2, 3 meses, e aquela vegetação rasteira não tem tempo para se desenvolver. Então, quanto maior a latitude em relação a um ponto qualquer da superfície terrestre, menor será o porte dessa vegetação. Se está mais próximo do Equador, eu vou encontrar a vegetação exuberante, que geralmente é conhecida como tropical e equatorial. Que é o caso aqui da Amazônia, que a nossa floresta é equatorial. E só, obviamente, se você está falando de tundra, vale salientar e relembrar, em geografia geral, que ela é um tipo de vegetação muito nova, né? Muito jovem. Muito bem. No planeta. Exatamente. Não é isso? E então ela está nesse processo de desenvolvimento e se aperfeiçoando a viver naquele ambiente frio. Com certeza. Então, tudo a ver a relação, galera, da vegetação com o clima a partir desse exemplo que a gente trouxe para vocês. Beleza? Vamos lá, de olho na tela. Então, essa vegetação nativa que está ligada às características do clima, dessa forma, algumas espécies vegetais conseguem se desenvolver positivamente em condições climáticas de característica úmida, ao contrário de outras que se adaptam a condições mais secas. E no caso
Demos o exemplo daquelas que se adaptam a uma condição mais fria. Muito bem. É isso? Que é, no caso, a tundra. Aí, se a gente for colocar, por exemplo, aqui no Brasil, numa área mais semiárida, a caatinga, Isso. os cactos, né? Isso. E do deserto também os cactos que se adaptam a esse clima mais seco também. Então, por isso que a gente fala que clima e vegetação está tudo relacionado. Ei, Rogério, vou te fazer uma pergunta. Você falou em cacto, né? Aquele espinho, né? Certo. Por que aquele espinho tem ali? Nosso aluno vai relembrar que ele viu lá em biologia. É como se fosse a folha do cacto. Exatamente. Porque ele não pode, como ele é de semiárido, ele não pode ser muito latifoliado como as das florestas equatoriais, exuberantes e verdejantes. Não pode, porque senão ele também gastaria muita água. Exatamente. Não é isso? Então Com ele só é certeza. aquele espinho ali. Aí ele é espinho e tem raízes profundas Profundas. para poder absorver. E fazer uma reserva de água, né? Com certeza. E Beleza. aí, professor Jorge, antes de passar para o nosso próximo slide, eu quero lembrar com os alunos só algumas informações em relação a biomas do Brasil. Quando a gente fala do bioma do Brasil, os principais são bioma amazônico, caatinga, cerrado, mata atlântica, pampa e pantanal. E Rondônia, grava aí, galera, anota aí. E Rondônia compreende 2 biomas do Brasil, que é o bioma amazônico, anote aí, ó, bioma amazônico e o bioma do Cerrado. Só que 98% do estado de Rondônia compreende o bioma amazônico, beleza? Então, caatinga nós temos no Brasil, Rondônia, não. Temos aqui no Brasil pampa, não. É amazônico e o bioma do Cerrado, sendo que maior parte de Rondônia compreende o bioma amazônico. Beleza, galera? Anota aí porque a gente vai aprofundar no próximo slide aspectos da vegetação de Rondônia. E você tem que saber a localização de Rondônia dentro dos biomas do Brasil, professor Jorge. Beleza. Vamos lá no quadro, por favor, diretor. Rogério, meu amigo, você tá demais, Rogério, você tá demais. A vegetação de Rondônia, como o Rogério falou, ó, é constituída por 8 tipos de vegetação principais. Muito bem. A floresta ombrófila aberta, a floresta ombrófila densa, a floresta estacional semidecidual. Professor, que nome estranho. Pois é, não tem problema. Eu sei que você é jovem, tem a capacidade muito grande de gravar esses nomes aí. São os nomes técnicos, né, Rogério? Exatamente. É necessário. Com certeza. É assim que vem no concurso. Exato. Beleza? Depois vem floresta de transição ou contato, o cerrado, que o Rogério acabou de falar, formação pioneira, capinarana e o mirizal. Nós temos aí, ó, uma vegetação de Rondônia, aí uma visão geral, ok? As classes de cobertura e uso da terra em Rondônia, 2018. Se é 2018, podemos dizer, não, Rogério, que é relativamente jovem, né? Exatamente. Muito recente esse mapa. No entanto, eu disse que ele é recente. Não disse que ele não pode já estar sendo modificado e, obviamente, já está. Por que, professor, está? Porque todo ano há perda de cobertura vegetal. Todo ano nós vimos na televisão, nos telejornais, Muito bem. as queimadas para pastagem ou madeireira, tirando madeira de forma ilegal. Isso tudo vai gerando desmatamento, vai tirando a floresta. Ok? Exatamente. Então, tá aí, ó, a cobertura vegetal de Rondônia. Essa parte mais verde que você vê aí, ó, é a vegetação florestal. Ok? Então, nós temos uma parte consideravelmente bem conservada, região central de Rondônia. Ok? Passando ali por Guajará-Mirim. Agora, se vocês analisarem a região central
Ó, Rogério, vou apagar aqui que essa palavra Porto Velho não é para estar aqui não, ó. Né? Tá no lugar errado, tá só lá em cima. Senão o aluno pode ir de Paraná também. De Paraná vai estar mais aqui para cima, mas beleza. Olha só, vou fazer aqui o mapa, Rogério. Vou até mudar aqui a cor. Mude aí. Eu vou colocar aqui por onde passa a BR. Mostra aí, professor Beleza? Jorge. Olha só, galera, é mais ou menos isso aqui, ó. Até chegar em Porto Velho. Então, ao longo da BR-364, é onde houve o maior impacto ambiental em relação à retirada de vegetação nativa. Exatamente. Isso, Rogério? Por conta aí, né, de todo o desenvolvimento de Rondônia, no primeiro momento lá com as linhas telegráficas, depois a gente pode citar a questão da construção da BR-364 e também os projetos de colonização do estado de Rondônia, que começaram a se desenvolver na proximidade da BR-364. Isso ficou conhecido, Rogério, como espinha de peixe. Muito bem. Ao longo da BR, por justamente ficar parecido mesmo com uma espinha de peixe. Exatamente. É onde tem as vicinais, os ramais, as glebas, todas elas interligando com essa linha preta que eu estou colocando ali, que você pode entender como sendo o asfalto mesmo. Exatamente. É isso onde é o principal ponto para escoar a produção agrícola. Exatamente. Desses agricultores, desses pecuaristas. Não é isso, Rogério? Muito bem, professor. Querendo ou não, Rogério, muito importantes, né? Devemos frisar, muito importantes foram e são para o desenvolvimento de Rondônia. Exato. É isso? Muito bem. Então, Rogério, floresta ombrófila aberta. Vamos falar um pouquinho sobre a floresta ombrófila, característica. Só uma curiosidade importante sobre a questão da floresta ombrófila. Por que ela recebe esse nome? E essa galera já estudou lá na biologia. Olha, o ombrófila, esse termo vem de origem grega, professor Jorge. Significa amigo das chuvas. Então, essa vegetação chamada ombrófila é amiguíssima das chuvas. Se tem umidade, teremos desenvolvimento das ombrófilas. Rondônia, ela caracteriza por apresentar troncos mais espaçados no estrato mais alto. Ela permite a penetração da luz solar no subsolo, certo? E, em geral, é povoada por palmeiras, cipós, bambus. O tipo predominante no estado de Rondônia, ocupando aí 55% da área total do estado de Rondônia. Quando a gente fala de ombrófila, há subdivisão. Há ombrófila aberta e ombrófila fechada, que é mais densa. Então, em Rondônia, maior parte da vegetação é formada pela ombrófila aberta. Opa! Pera aí, Rogério. Isso é muito importante. Vou, inclusive, mudar a cor. Mude aí, mude. Botar em vermelho, garoto. Floresta ombrófila aberta, ela é o quê? Predominante no estado de Rondônia. Muito bem. Cerca de 55% do total da vegetação de nosso estado. Exatamente. E aí, Rogério, isso pode vir no concurso aí ou não? Com certeza, né? Dica preciosa, né, preciosa. Floresta ombrófila aberta é predominante em Rondônia. Muito bem. Entre as espécies que se sobressaem nesta formação estão cacau. Olha aí, galera, tem gente que viu aí esse nome, ó, vai saber por que o nome do município é Theobroma. Exato. Ali, ó, é o nome científico do cacau. Theobroma cacau. Com expressiva distribuição ao longo da BR-429, entre Presidente Médici e Costa Marques. Na fronteira com a Bolívia, na região de Guajará-Mirim, é comum a presença de babaçu, Orbínia martiana. Lá também tem o buriti. Buriti, Rogério,
Tu já tomou suco de buriti? Já é uma delícia, hein? Cara, Top demais, gelado, né? Gelado? Toma. top das galáxias esse suco. É maravilhoso. Ele é um fruto, né, assim, cor de vinho, Certo. uma cor brilhosa, com uma capa, o invólucro dele, a casca dele é uma espécie de escama, né? Exato. Só amolece se colocar na água. Nossa, é bom demais. Provavelmente melhor se for uma água morna, né? Aí sai essa casca, aí chega ao sumo do produto do buriti. E aí Muito você bem. amassa aquilo, né? Ah. Coloca aí, vira um vinho delicioso. E o mesmo jeito faz para o açaí. Mesmo processo, esquentar, aí todo mundo já conhece o açaí aí, né? Muito bem. Patauá, Rogério. Rogério do céu, tu já tomou patauá? Não, daí eu não conheço, não. Cara, Daí é novidade pra mim. É muito gostoso. Inclusive, Rogério, eu vou contar aqui vou falar uma fofoca só pra ti, ó. Conte bem baixinho, vai. Vou contar bem baixinho. Eu fiz parte do primeiro censo de reforma agrária do Brasil, de Rondônia. Eita, parabéns, eu sou. 1996. 1996. Você era um menino. Quando? 1996. Ah, é verdade, eu era menino. Hein? Você era um menino. E pare de rir, que você também... Eu não vou falar nada. Ela tá rindo de mim, Rogério. Pois é, eu tô vendo. Ela tá rindo de mim. Eu quase que escapa, mas não vou mais falar nada, não. Aí, Rogério, eu cheguei no sítio. Rogério do céu. Quando eu vi, cara, eu fiquei abismado, cara. Uns 5 pés de patauá. Os cachos já tinham todos caído e apodrecido no chão. E aí eu conversando com um agricultor, que era lá da região sul, gaúcho. Ei, por que vocês não tomam isso aqui? Não, isso aí todo ano apodrece aí. A gente não sabe nem para que serve, a gente não gosta disso. Uhum. Cara, só que a gente é amazônico. Cara, é muito gostoso o vinho do patauá. Eu acredito que muitos dos nossos queridos alunos conhecem, né? Que estão lá no campo. E eles é uma palmeira que é de região úmida, é isso? É uma palmeira alta, igual um buritizeiro, tá? Só que os frutos são pretos. E quando faz o vinho, ele fica cor de tipo Nescau. Ah, entendi. E também ele é muito, muito remoso porque ele é oleoso, Entendi. né? Mas é uma delícia. E aí, gostou dessa curiosidade? Com certeza. Então, nós estamos falando de vegetação, estamos falando de culinária e, inclusive, de intercâmbio cultural. Com certeza. Entre pessoas do Sul que habitam Rondônia, que não conhecem, às vezes, a nossa cultura de gostar daquele vinho. Exatamente. Interessante, né? Interessantíssimo. Então... Beleza, galera? Olha só, professor Jorge aí com muitas histórias para contar, né, de vida. Voltando, vamos lá, galera, vamos lá. Olha, galera, seguindo aí com mais informações. E essas informações são dentro da ombrófila aberta. Aberta. Né? Olha aí, ó. Exatamente, é mais ou menos assim que é a floresta ombrófila aberta. No meio dessa floresta ombrófila aberta, Rogério, vai aparecer as palmeiras, essa de babaçu, essa de buritis, açaí, porque elas se sobressaem, não é isso? E elas não são... essas palmeiras, elas não nascem uma perto da outra, são relativamente distantes uma da outra quando tem. E professor Okay? Jorge, e essa subclassificação de ombrófila, ela foi utilizada pelo projeto Radam Brasil, que fez o levantamento da questão florestal aqui do Brasil, né, para identificar, que por isso que a gente verifica esse espaço, que essa floresta é uma área de transição entre o bioma amazônico e o bioma do Cerrado. Perfeito, garoto. Vamos lá. Muito bem. Agora, a densa, Rogério, a floresta, que é amiga da chuva. Vamos lá, essa Isso? mesmo, também. Amiga da chuva, em Exato. grego, ombrófila. Quer dizer isso? Muito bem lembrado, Rogério, legal. A densa caracteriza-se por ser densa no estrato superior, Muito bem. dificultando a penetração da luz. E por isso tem menor presença de subbosques, que é limpo e de fácil caminhamento. Ela é fechada, né? Ela é fechada. Fechada. E algo bem interessante sobre a ombrófila densa é que essa vegetação ela está localizada numa faixa onde praticamente chove o ano todo. Por isso que ela é exuberante.
E outra situação também que essa vegetação, ela está nessa faixa da terra onde tem elevada temperatura, professor Jorge. Uhum. Só que no nosso estado, ela ocupa uma menor parte se comparada com a floresta ombrófila aberta. Ocupa cerca de 4% do estado, com maior extensão na área central de Rondônia. Beleza. Vamos lá. Avançando para mais informações. Olha a imagem. Presta atenção aí, como é diferente daquela ombrófila aberta. Agora sim, ó, nós temos densidade de floresta. Isso. Esse dossel, ou copa das árvores, elas são exuberantes e elas acontecem lá no alto, por elas ser árvores de grande porte. E essas árvores podem atingir até 60 metros. Até 60 metros de altura. A média é de 30 a 40, mas pode atingir até 60 metros. Mais alguma coisa sobre a floresta ombrófila densa? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. E a floresta estacional semidecidual. Este tipo de floresta se desenvolve em solos hidromórficos, não consolidados, com baixa capacidade de retenção de água. E em função deste déficit hídrico, parte das espécies perdem as folhas. Por isso, a denominação semidecidual, ou seja, folhas caducas. Muito bem. Folhas que caem. Tem até pessoas que confundem e pensam que é o outono, né? Mas na Amazônia a gente só tem o verão e o inverno bem definidos, não é isso? É isso mesmo. E a gente vai encontrar mais a leste do estado de Rondônia, professor Jorge. Isso tipo é. Aí, ó. E também é apenas 2% da vegetação de Rondônia. Muito bem. Ok? Isso mesmo. A gente vai encontrar em algumas partes do estado de Rondônia, mas é em todo o território. Tem pequena parcela da semidecidual. Floresta de transição ou contato? São áreas de transição entre o cerrado e a floresta. Essa floresta, no caso, é a floresta amazônica, acrescentando características destas duas formações. No caso aí da Amazônia do Cerrado, com extrato mais alto, com cerca aí de 20 metros de altura. E ocupa cerca de 8% da área com cobertura florestal aqui de Rondônia. A gente vai encontrar nessas áreas, professor, de transição, a gente vai encontrar algumas espécies de valor econômico, como jatobá, garapa, são as principais que a gente vai encontrar nessa região. Beleza. Rogério, tu já comeu jatobá? Não. Não? A Aldelinda já. Já comeu jatobá? Ah, tá vendo? É uma fruta interessante, Rogério. Você abre esse jatobá, ele parece uma farinha, meu amigo. Você vai comendo, vira uma farinha, vira uma gosma na tua garganta. Se tu duvidar, tu se entala. Sério? Né? Tem que ter um copo com água do lado. Eu não comi jatobá ainda não, professor. Pois é. Beleza. Aí chegamos no cerrado. O cerrado. Vamos falar sobre o cerrado. O cerrado são formações vegetais com feições xenomórficas, produzidas por estacionalidade ou estresse edafoclimático de origem hídrica ou por saturação de alumínio e ferro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que este cerrado que vem ali da região central do Brasil, vem se aproximando aqui da Amazônia, Rogério, ele vem e ele realmente é os dois grandes biomas que nós temos aqui, como você disse. Exatamente. É o cerrado e o bioma amazônico. Muito bem. E falar de cerrado aqui em Rondônia é lembrar o seguinte, que esse cerrado, ele vai estar presente naquela porção sul do estado de Rondônia, que é em Vilhena, ali naquela região. E é bem interessante que o professor Jorge acabou de falar do cerrado, lá na região do Mato Grosso, na região central do Brasil. E esse bioma aqui no norte, ele também
ele acabou cedendo lugar para o cultivo da soja, da mesma forma que aconteceu lá no Centro-Oeste. Quando entra aqui em Rondônia, ali no Cone Sul, a gente tem grande cultivo de soja nessa região do Cerrado, que é lá no sul de Vilhena. Beleza? Uma informação importante aí também sobre a questão do potencial agrícola do estado de Rondônia. Vamos lá. Apresentam desde espécies arbustivas até formação de gramíneas. Ocupam cerca de 5% do total da vegetação de Rondônia. Viu aí, ó? Quem que está liderando até agora? A nossa floresta ombrófila aberta que predomina no estado de Rondônia. Beleza. Rogério, olha só. Está falando esse cerrado que são espécies arbustivas. Muito bem. Faz aí vamos tentar desenhar, que a gente não é tão fera no desenho não, né? Quando chega ali perto de Vilhena, aquela região, a gente começa a verificar uma vegetação diferente. Quem sai aqui do estado, aqui de Porto Velho, né? É aquelas árvores de pequenos e médio porte, jamais com troncos retorcidos. A gente vai verificar essa característica da vegetação do cerrado. Gramas, né? Árvores de tronco retorcido, que estão aí separadas, não estão densas, são características do cerrado também aqui no estado de Rondônia. E são mais baixas, né? Muito bem. Aqui, ó. Esse aqui, ó, ficou ridículo, mas é como se fosse uma árvore desses cerrados. Muito bem, troncos muito distorcidos, tá? E olha só que elas são bem mais baixas do que a vegetação de ombrófilas, ok? Aqui, ó, mais ou menos, vai dar menos da metade da altura, porque são espécies arbustivas, Muito ok? bem. Essas árvores arbustivas e de troncos distorcidos, Rogério, nossos queridos alunos também conseguem ver ao longo da BR-364. Com certeza. Até ali, chegando em Ariquemes, ainda a gente consegue ver traços dessa vegetação, sabia? Ótimo, professor Jorge. Boa, excelente observação. Beleza. Formação pioneira. Vamos lá. Então, ocorre aonde essa formação pioneira, galera? Em terrenos susceptíveis a inundações, apresentando diversas fisionomias, podendo ou não apresentar essa formação de vegetação florestal. O tamanho da árvore vai depender da altitude e do grau de inundação. As espécies mais comerciais presentes nessas áreas são, professor Jorge? Cucubas, que são as virolas surinamenses, Sinfonia globulífera e triplares. Olha só esses nomes aí, Rogério. Na próxima vez você me avisa com mais antecedência para eu estudar essas palavras aí. Isso é latim, meu amigo. Professor. Rogério, então, ainda falando dessa formação pioneira, Rogério, são aqueles tipos de vegetação ali que estão perto das matas de igapó. Isso mesmo, muito bem. Então, são aquelas áreas ali inundáveis, tanto as áreas de igapós como aquelas áreas que estão ali perto da beira dos rios, dos garapés. Da mata ciliar, né? Dos igapós, exatamente. Mata de várzea também. Exatamente. Beleza? Aí, a formação pioneira, ó. A gente consegue observar, né? Essa vegetação mais rasteira também, né? Próxima a essas áreas mais de relevo mais plano, e a gente encontra essa vegetação com essas características. Isso, aí ele fica até um pouco parecido com cerrado, né? Exatamente. Só que é um campo de várzea. É um campo de várzea. Exatamente. E a capinarana? São formações vegetais que não são florestas, não são savanas e crescem em solos de areia branca, com ocorrências pontuais, mais frequentes em toda a Amazônia. Olha só, Rogério, que interessante. Elas não são florestas,
nem são savanas como o cerrado, não é isso? Elas ocorrem principalmente em solos de areia. Então, essa é uma peculiaridade interessante sobre essa vegetação, que ela não faz parte daquele rol de vegetações, como é que eu posso dizer, verdejantes e exuberantes como as florestas equatoriais. Muito bem. Não é isso? Exato. E elas ocorrem pontualmente onde tem areia. Muito bem, solos professor Jorge. de areias. O mirizal é comum a ocorrência dessa formação em áreas de aluviões, nas bacias dos rios Madeira e Guaporé. Crescem em solos pobres, mal drenados e rasos. Tem esse nome em decorrência do domínio da espécie Humiria balsamífera. Esta formação vegetal é considerada rara no estado. Como se não bastasse ser considerada rara no estado de Rondônia, ela também é rara na região amazônica. Exatamente. Ok? Ok, professor. Vamos dar uma olhada, mais ou menos, como é que ela é. É isso aí, ó. Isso é um mirizal. Solo pobre, fica parecendo que tem características de savana, né? Exatamente. Mas não é savana, ok? E também não é cerrado. Não é cerrado, não é capinarana. Chama-se humirizal, Exatamente. ok? Professor, antes de falar um pouquinho sobre as matas, as 3 matas que a gente vai encontrar na Amazônia, eu queria... Você pode escrever aí no quadro aí que em Rondônia a gente vai encontrar a área de ecótonos também. Coloca ecótonos. Onde que tem ecótonos em Rondônia? Anote aí. Ecótonos, para lembrar esse aluno que a gente está falando sobre vegetação. Ecótonos, a gente vai encontrar lá no Parque Nacional de Pacaás, lá ao longo da bacia do Rio Urupá. A gente vai encontrar o que é o ecótono. É a área de transição entre diferentes o quê? Espécies. Lá no Parque Nacional Pacaás. E aí, galera, a gente encontra nessa região a transição entre a floresta ombrófila aberta e também o cerrado. Então, essa área de encontro entre diferentes tipos de vegetação, a gente vai chamar de ecótonos. Grave bem essa informação. Uma área de transição, que no caso vai ser, em Rondônia, será o encontro das florestas ombrófilas abertas e o cerrado. Muito bem. Beleza? Show, fechou. Está muito presente lá no Parque Nacional Pacaás Novos. Exatamente. Vamos lá. E para finalizar, a gente traz para vocês aqui essa representação do tipo de mata dentro da floresta amazônica, que é a mata de terra firme, a mata de várzea e a mata de igapó. Vamos começar de igapó. Se você olhar de terra firme para igapó, nós temos uma área de declividade. Então, essa mata de igapó, ela permanece inundada o tempo todo, né, professor Jorge? Então, essa espécie já está adaptada à água. Tudo bem até aí, galera? Isso, onde eu estou rabiscando aqui, galera, ó, ou seja, mesmo que passe o tempo da cheia, vai continuar inundada a mata de igapó. Exatamente. Temos a mata de várzea, que essa mata de várzea, em relação a igapó, está no terreno mais alto, mas é um terreno que está próximo do rio, que no período das inundações, o que vai acontecer? Vai alagar essa região florestal. Então, a gente tem a chamada mata de várzea, que é inundada durante o momento que aumenta o nível do rio com o aumento das precipitações. E, por fim, nós temos a mata de terra firme, que é esta mata que, ao longo do ano, independente das cheias dos rios, ela se mantém acima dessas inundações. Beleza, professor. E a terra firme, por estar no local mais alto, vem aqui com a gente, ela pode sofrer
inundação. E aí, professor Jorge? De repente, galera, se for uma cheia extraordinária, como aconteceu em 2014, aí sim, né? Mas comumente ela não vai sofrer inundações. Por isso que ela é chamada de mata de terra firme. Fechou? Vamos ali, daqui a pouquinho a gente volta com vocês aí para fazer a revisão. Valeu, galera. Tchau. Tchau.